né? Até porque uma dúvida que fica muito aqui, doutor, para mim, dos pacientes, assim, qual que é a diferença de um tratamento a longo prazo, de curto prazo, assim, por exemplo, um planejamento de curto prazo, com início, meio e fim? Sim. Quanto tempo dura esse tratamento de curto prazo? Sim. Que é uma dúvida que muitas vezes alguns resistem a tratar junto à psiquiatria, porque eu não quero ficar dependente da medicação. Sim, sim, sim. E isso é importantíssimo, porque o paciente às vezes resiste até ir ao psiquiatra, porque não quer tomar um tarja preta, não quer ficar viciado, se eu for lá nunca mais vou parar de tomar um remédio e tudo mais, né? E existem algumas verdades a serem ditas, né? Quanto mais cedo o paciente desenvolve o quadro, mais tempo ele vai ter que tratar. Então, se uma criança começa com seus 5, 6 anos com sintomas de toque, com sintomas ansiosos, ou do TEA, ele vai tratar por bastante tempo, né? Assim, aquele quadro. Esquizofrenia, né? A esquizofrenia hebefrênica que começa na infância, vai ser um tratamento pela vida, né? Se um adolescente, um adulto jovem, com 20 e poucos anos, tem uma crise de pânico, 1 ano ele está livre do tratamento medicamentoso, né? Desde que faça em conjunto com psicoterapia, use a medicação de forma correta e acabou. Não vai ficar dependente, vai ficar livre. Vai ser um tratamento pontual. Pontual, né? Então pode ser rápido. Na primeira consulta, eu costumo brincar com os pacientes, e aqueles que estão muito angustiados, assim, falando, eu vou ter que tomar esse remédio para a vida toda. Eu falei, não sei quando vai ser sua vida toda. Boa, gostei. Pode ser até amanhã, né? Então, não sei. Verdade. Não tenho como ter essa garantia, né? Mas em torno de 1 ano de remissão, a maioria dos quadros que se desenvolvem na adultez, a gente entra em remissão e acaba. Entendi. Então vem aquela questão, quanto mais precoce, desencadeado a partir da infância, e também vem essa comprovação que os transtornos mentais são a partir dos traumas de infância, a tendência a ser aí um tratamento crônico. Mais longo. Mais longo. Nessa investigação, né, clínica. Isso. E nos homens também são piores. Os homens tendem a ter que tratar por mais tempo, apesar das mulheres terem uma incidência maior de transtorno mental. Isso é verdade. Mas os homens, quando têm, eles têm quadros mais graves, né? As mulheres tentam muito mais contra a sua vida, né, do que os homens. Só que os homens efetivam muito mais contra a sua vida do que as mulheres. E aí vem uma questão que as mulheres podem estar associadas ao emocional, né? Que vem essa questão dessa autoincidência, e os homens vem a questão do silêncio? Do silêncio. E tem alguns estudos hoje também relacionando ao cérebro masculino e ao cérebro feminino. Assim. Eles são muito diferentes desde o útero. Né? Desde o útero. Eles recebem uma carga hormonal de acordo com o que eles vão se amadurecer. Então, o cérebro masculino ele é mais impulsivo, ele é mais raivoso, ele é mais reativo. O cérebro feminino ele é mais criativo, ele é mais, ele presta atenção em tudo, ele vai lá e acha a coisa, né? Não estou achando tal coisa, tá aqui, ó. Ele é multifocal, né? O cérebro feminino. É bem diferente. Bem diferente, né? Por isso que as mulheres cobram demais. Você não lavou a louça? Enfim, né? Olha quantas coisas estamos aprendendo aqui nesse podcast a importância dos tratamentos complementares, como que é a funcionalidade desse cérebro, né? Feminino e masculino. Mas o doutor trouxe algo muito relevante, né? Que no momento tem sido algo até de pesquisa e exploração de informação social. Os homens têm dificuldade de buscar uma psicoterapia, doutor? Hoje menos. Assim, eu vejo com alguns pacientes que falam que bom que o senhor está fazendo terapia, pacientes idosos, né? Isso, né, que tinham um grande receio de buscar. Que é de outra geração. De outra geração, e que eu vejo a geração mais jovem fazendo algo que eu não oriento, que é buscando coisas milagrosas, assim, tipo, eu vou tomar um
chá de ayahuasca e rever os meus ancestrais e vou curar isso. E abre uma psicose e se mata. Claro. Isso é um caso real, um paciente real, né? Então, tratamentos complementares, diga-se, tratamentos que a ciência mostra que é eficaz. Isso mesmo. Não é ficar lambendo o sapo, né? Tomando ibogaína, fazendo coisas que não tem comprovação. O risco é muito grande, né? Vai fazer psicoterapia, MDR, né? O MDR, isso mesmo. Ele trouxe aqui a questão do MDR, é uma terapia revolucionária hoje no mundo, tá? Está em todos os países, está presente há 30 anos aqui no Brasil, segundo é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O que significa essa terapia? É uma estimulação bilateral ocular, que reprocessa as memórias traumáticas, onde lá o trauma da infância, e, de fato, continua no sono profundo. Aquilo que você reprocessa em consultório vai continuar no seu sono profundo, estimulando o sono REM. E aí, sim, o paciente volta diferente. Essa terapia ela é tão revolucionária que, em alguns casos, a partir do protocolo que nós direcionamos ao paciente, construímos um plano de tratamento para ele, pode ser até espaçada quinzenalmente, porque é uma forma, às vezes eu coloco pacientes nesse repertório, porque ele não tem muito tempo, e realmente o efeito é fantástico, o resultado é muito eficaz, né? Eu, pelo menos, na época que eu fiz minha formação, desafiei a formadora, no caso, a doutora Isli, na época, que eu formei com ela, e atendi vários pacientes de graça, né? Justamente para mostrar para eles, olha, eu vou testar e veremos aqui o resultado, né? E a eficácia da psicoterapia é isso, mas tem uma questão que é importante, por mais de recursos que teremos aqui em consultório, não somente psiquiátrico como psicológico, a disciplina ela é fundamental do paciente em terapia e na psiquiatria. Qual que é o seu olhar, doutor, para isso, do comprometimento e também os riscos, né, da automedicação, muitas vezes? Sim. Ou do boicote, né? Do boicote. Às vezes o paciente não está tomando direito tal medicação, mas ele não quer falar para você por que ele não está tomando. É porque, na verdade, alterou a parte sexual. Tá. E aí eu pergunto abertamente, alterou a parte sexual? Teve tal sintoma colateral? Ele doutora, isso também, mas eu acho ruim de tomar remédio, tudo. Então, essa psicoeducação, aquilo que a gente estava conversando ontem, vai virar uma conversa de horas, né, assim, com o paciente. Até ele cair a ficha, que esse médico ele não quer só passar remédio. Isso, né? Muito ele bem. Não quer que eu vou só na doutora lá ficar conversando. Não é só uma conversa, né? Os transtornos de estresse pós-traumático são gravíssimos, isso, né? Seríssimo. Que é onde a MDR, o MDR atua. Eu vi o quanto que veteranos de guerra eram quando ele começou. recuperados de traumas de guerra. Né? Então, severos, né? Severos. Então, a gente tem que gastar tempo com esses pacientes para que eles não se boicotem e também para que eles tomem o remédio assim, de forma disciplinada, regular. Né? E regular. E é isso mesmo que o doutor trouxe, né? O MDR ele começou lá no TEPT, nas guerras, tá? No transtorno de estresse pós-traumático, mas hoje ele não só foca nisso, né? Foi onde ele iniciou com quem criou, né? A doutora Francine Shapiro. Atualmente ele também trata depressão, estresse, ansiedade. Então, temos aí muitos recursos, mas essa questão do compromisso é super importante do paciente. Algo que nós conversamos também, eu e o doutor Leonardo, foi a questão da psicoeducação. Muitas vezes o paciente ele não tem muito conhecimento na hora que chega, então aquele momento que você explica dos efeitos da medicação ou os efeitos da terapia é uma forma de assegurá-lo frente àquilo que ele vai construir no caminhar dele. E essa é a ponte do equilíbrio, né, da saúde mental, onde vem esse biológico com o psicológico, né, nesse sentido geral. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é aquele paciente que se sente autoconfiante, iniciou o tratamento medicamentoso, muitas vezes ele, não vou voltar lá no médico, estou seguro, eu mesmo vou suspender minha medicação. Quais são os riscos, doutor? Então, físicos e emocionais. Quanto mais recidivas do quadro, mais a chance daquele quadro não ficar em remissão plena. Ou seja,
Se eu tive 2 episódios de depressão, eu tenho mais chance de ter o terceiro. Se eu tive 3, eu vou ter que tratar o resto da vida. Então eu falo isso no primeiro episódio. Vamos ficar só nesse. Vamos ficar só nesse. Então vai até o final, faça o desmame comigo, devagar, e eu vou te dar alta, e você não vai ter mais nenhum episódio. Lá na frente você tem dúvida, tô triste, tive alguma perda, alguma coisa que me abalou, vem. Porque aí, se for, a gente trata antes, né? Porque o que a gente vê hoje não é só mais neurotransmissor, é poda neuronal. Então é queima de neurônio, queima de dendrito, pedaço de neurônio. Né? Hoje a gente tem medicação que regenera essa parte. Né? Alguns medicamentos, né? Tem um medicamento revolucionário hoje que é endovenoso ou intranasal, né? A ketamina, o próprio medicamentos antigos, como o lítio, eles têm um fator de liberação de crescimento neuronal. Então a gente pode regenerar neurônio, mas não perca, né? Assim, principalmente não perca. Não perca, né? o caminhar dessa observação. Então vem essa questão da neuroplastia. Isso. Né?